Neste vídeo nós vamos comentar a questão 76, também de aplicação do método racional. Diz o enunciado: o engenheiro foi encarregado de construir uma ponte de uma rodovia litorânea que passa na foz da bacia hidrográfica. A bacia está representada aqui na figura. Eu tenho uma zona de mata e uma zona urbana. Evidentemente, cada parcela da bacia, de tipologia ocupacional distinta, vai estar associada a um coeficiente de escoamento também distinto. E aí o problema traz, já nos fornece a expressão da intensidade da chuva em função do tempo de retorno e da sua duração. Ele diz que a intensidade é igual a 2.000 vezes o tempo de retorno expresso em anos elevado a meio, dividido pela duração. Aqui a duração ele denota por D, mais 33, sendo que a duração é expressa em minutos. Eu vou uniformizar, que a gente já tem tratado a duração com Tzinho. Vou manter aqui Tzinho. T denotando a duração em minutos. Estime a vazão de dimensionamento do vão da ponte em metro cúbico por segundo pelo método racional. Ele já está orientando que seja aplicado o método racional. Caso não estivesse explícita esta orientação, nós já poderíamos livremente trabalhar com o método racional, considerando a área da bacia totaliza 1,8 km². Eu tenho 0,8 km² de mata e 1 km² de zona urbana. Portanto, área de 1,8 km², compatível para a aplicação do método racional. O método racional requer conhecimento do C, do coeficiente de escoamento, da intensidade de chuva e da área. Eu conheço a área, conheço o C de cada um dos tipos de ocupação. São duas áreas distintas numa mesma bacia, zona de mata e zona urbana. Então, nesse caso, vamos trabalhar com o C-barra. Eu posso estimar o C-barra. Eu conheço o C-barra de cada área. Então, vamos fazer essa ponderação, obtendo o C médio. Eu tenho uma área de 0,8, em que o parâmetro C é de 0,4, 40%, e tenho uma outra área agora de 1 km², cujo coeficiente de eflúvio é de 85%. Divido aqui por 1,8, que é a área. Isso vai me dizer o coeficiente de escoamento médio, no caso 0,65. Significa que 65% de toda a precipitação que acontece nessa bacia, 65% se transforma em escoamento superficial direto. Mas eu preciso aplicar nesta relação IDF o valor do tempo de retorno e o valor da duração da chuva para estimar a intensidade. Eu conheço aqui, o enunciado já me orienta, que em função do risco hidrológico que eu suporto, o tempo de retorno será de 100 anos. A ponte será dimensionada para 100 anos. E a duração da chuva, ela deve ser compatível com o tempo de concentração. Essa é a ideia. No método racional, tempo de duração da chuva igual ao tempo de concentração. Eu, primeiramente, tenho que estimar o tempo de concentração para obter, mais tarde, a intensidade da chuva. E o tempo de concentração? O tempo de concentração é o tempo de viagem da gota que precipita no ponto mais distante da bacia, ou mais distante do exutório, até chegar a esse exutório. Esse tempo de deslocamento ou tempo de viagem. E aqui a gente, na tabela, pode extrair um tempo para a saturação do solo, que é o T0,
Na zona da mata, acompanhe por favor com o caderno. Na zona da mata, esse tempo é de 10 minutos, na zona urbana de 5 minutos. Um tempo de escoamento pelas encostas ou pelas vertentes, de 15 minutos na zona da mata, de 12 minutos na zona urbana. E depois que ingressa nos canais naturais, eu tenho aqui a velocidade média de escoamento ao longo das calhas dos rios. Tem uma extensão e tem uma velocidade. Isso me permite também estimar tempo de viagem da água na calha do rio é igual à extensão do percurso dividido pela velocidade nesse trecho. E aí a gente soma as parcelas. 10 mais 5, estou somando aqui pelos valores da tabela. Vejam aqui, por favor, eu estou somando primeiro o tempo até a saturação do solo, depois o tempo de percurso nas encostas e depois o tempo de viagem na escala dos rios. Então 10 mais 5, agora os tempos de percurso pelas vertentes, pelas encostas, de 15 na zona da mata e de 12 na área urbana. E agora vou para as parcelas de tempo nos canais. Eu tenho uma extensão de 1000 metros do rio na zona da mata e a velocidade desenvolvida aqui é de 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Ora, todos esses valores aqui, 10, 5, 15 e 12, se expressam em minutos. Então eu devo expressar aqui também em minutos. Em vez de eu escrever 2 metros por segundo, eu vou escrever 120 metros por minuto. E aí, no cálculo, eu estarei obtendo a parcela de tempo em minutos. 1000 metros dividido por 120 metros por minuto. E, por fim, referente à parcela de tempo de escoamento na calha do rio na zona urbana, o percurso é de 800 metros e ali eu desenvolvo uma velocidade de 0,8 metro por segundo. 0,8 metro por segundo significa 48 metros por minuto, ou seja, 0,8 vezes 60. Fazendo esse cálculo aqui, vamos ver quanto é que resulta. Vocês vão me ajudar aqui nessa operação. Eu tenho 15, mais 15, mais 12, então 10 mais 5, mais 15, mais 12, mais 1000 dividido por 120, mais 800 dividido por 48. Isso me dá como resposta 67 minutos. Esse é o tempo de concentração da bacia. Portanto, eu já tenho os elementos para estimar a intensidade da chuva de projeto. A minha chuva de projeto, ela é fornecida por essa expressão. Vou aplicar o tempo de retorno. Lembrando, o tempo de retorno é uma decisão do projetista em função ou em decorrência do risco assumido para o projeto. E o tempo de duração da chuva está relacionado ao tempo de concentração da bacia que nós acabamos de obter. Então, substituindo os valores, a intensidade vai ser 2000. Note que o tempo se expressa em anos, TR, tempo de retorno se expressa em anos, a duração em minutos e a intensidade já estará em milímetros por hora. Eu não vou precisar converter unidade aqui. Aqui eu não preciso converter unidade. Eu vou precisar converter unidade na fórmula do método racional, mas aqui ainda não. Então, 2000 vezes 100 elevado a meio dividido por 67 mais 33. Isso significa quanto? Fazendo os cálculos, 100 elevado a meio dá 10, eu tenho 2000
vezes 10 dividido por 100. Cálculo bem simples, daria para fazer até 100 o uso de calculador. 200 milímetros por hora. E agora sim, já estamos prontos para aplicar o método racional. Vamos lá. No método racional, eu já tenho todos os elementos. O C, coeficiente de escoamento, ou coeficiente de Ranoff, 0,65, obtido pela ponderação das áreas e dos coeficientes. Eu ponderei os coeficientes pelas áreas respectivas. Tenho a intensidade de chuva, que é de 200. Agora observe, 200 milímetros por hora. Se eu quero expressar o valor da vazão em metro cúbico por segundo, eu vou transformar milímetro por hora em metro por segundo. Então eu vou multiplicar por 10 a menos 3 e dividir por 3.600. 10 a menos 3, estou convertendo de milímetro para metro. 3.600 estou transformando de hora para segundo. Multiplico aqui pela área, a área de 1,8 quilômetro quadrado, agora também eu transformo para metro quadrado, multiplico por 1 milhão, daí a vazão será, vamos novamente aqui operando os cálculos, daria para fazer algumas simplificações, evidentemente. Vazão de 65 metros cúbicos por segundo. Confiram, por favor, esses cálculos. 65 metros cúbicos por segundo. Só refazendo aqui. (65 metros cúbicos por segundo). Muito bem. Mais uma aplicação do método racional. Lembrando, o método racional é aplicável a pequenas bacias hidrográficas.